Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Carliane, sou a coordenadora do curso de capacitação aqui do Legale. Convido você que ainda não participou dos nossos cursos, acesse aqui o site, veja todas as informações, não perca tempo, eu te espero aqui. E aproveito também, nós inovamos, temos a nossa pós em mediação, conciliação e arbitragem, que eu também te convido para participar. É uma turma maravilhosa, então também acesse o site, tem todas as informações. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente esse tema que é inovador. As pessoas têm muitas dúvidas, né, com relação à mediação, como funciona, o que é isso, né, nesse universo todo de processos, de conflitos que nós temos em nossa sociedade. Então, o tema de hoje, vamos tratar do seguinte tema: mediação, novo conceito de acesso à justiça. Vamos falar um pouquinho, extremamente importante que você conheça a lei de mediação também. Então, para você conhecer um pouquinho desse universo, nós vamos conversar um pouquinho sobre todos esses temas com calma. Se ficar dúvida, depois você me manda, no final da aula, eu vou deixar os contatos, me manda e-mail, e aí a gente vai conversando com um pouco mais de calma, ou senão eu te espero aqui no Legal e a gente vai sanando todas as tuas dúvidas. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então. Quando você fala de mediação, as pessoas falam, mas é tudo muito novo, né? Como funciona tudo isso? Mas agora vai demorar, não vai? Então, veja, em 2010, a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça trouxe uma nova proposta, né, para que as pessoas pudessem ter acesso ao Poder Judiciário de uma forma mais efetiva, célere, rápida e principalmente com uma qualidade muito melhor, porque as pessoas elas buscam realmente ser ouvidas quando elas têm os seus conflitos. E diante de todo esse movimento, a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça de 2010 trouxe exatamente essa proposta, né, de tratar os conflitos de maneira mais adequada, de dar oportunidade para que essas pessoas pudessem sentar numa mesa de negociação e apresentar quais são suas melhores alternativas para que seus interesses possam ser atendidos. E como isso funcionou? Claro que isso funcionou muito bem, que o Código de Processo Civil recepcionou essa ideia. Por isso que, com essa reforma, em 2010, que houve a propositura das alterações do Código de Processo Civil, o Código veio e recepcionou essa ideia que a mediação tem que ser a primeira porta, né? Os meios adequados devem ser a primeira porta que as pessoas que estão diante de um conflito devem procurar. O Poder Judiciário, a porta do Poder Judiciário, do processo, ela, sem dúvida, tem que ser a última que você deve procurar, né? Hoje nós temos inúmeros processos e certamente você não pretende entrar nessa fila. A ideia é que você possa ter os seus interesses atendidos com uma rapidez muito maior. Então, vamos ver como é que você pode fazer isso. Operadores de direito, como pode viabilizar o atendimento dos seus clientes, tornando muito mais célere, tendo uma qualidade de atendimento muito melhor, e você hoje vai entender um pouquinho desse universo de mediação, que vai apenas colaborar para que uma advocacia mais atuante, no sentido de atender muito mais rápido, porque às vezes nós, advogados, porque eu também sou advogada, às vezes a gente não tem tanto mecanismo, porque você depende do Poder Judiciário, para que os interesses do seu cliente possam ser atendidos. E agora a gente percebe que não é a única porta. Eu posso oferecer para o meu cliente outras opções para que os seus interesses, da mesma forma, possam ser atendidos, mas com outro formato, com uma outra ideia. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre esse assunto. Veja que a Resolução 125, qual que é a ideia? Foi dizer o seguinte, olha, você tem os seus conflitos, procurou o Poder Judiciário, qual que é a principal foco, né? A ideia é que, antes do juiz sentenciar, recebe o processo antes de qualquer procedimento, né, judicial. A ideia é que possa oferecer para essas pessoas que estão em litígio naquele momento outras ferramentas. E a resolução deixa isso muito claro no artigo 1º, parágrafo único. Vamos dar uma olhadinha no que diz, então, o artigo 1º, parágrafo único.
Os órgãos judiciários incumbem, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, que daqui a pouquinho a gente vai ver o que diz esse artigo, né, juntamente com o artigo 27 da Lei de Mediação, que também a gente já vai dar uma olhadinha, vai ver o que diz ambos os artigos, incumbe, na verdade, oferecer outros mecanismos de solução de controvérsia antes da solução adjudicada, né, por meio de sentença. Então, aquele processo que provavelmente vai se arrastar pelo longo tempo, por questões de tempo, realmente, inclusive pelo grande volume de processos que hoje encontra-se nos nossos tribunais. Então, antes que tudo isso venha acontecer, a resolução do 125 vem exatamente com essa proposta. Então, antes de tudo isso, o Poder Judiciário incumbe oferecer esses mecanismos para que você realmente possa ter a oportunidade de ter os seus interesses com uma rapidez e um atendimento muito mais eficiente. O artigo 334 do Código de Processo Civil, o que ele diz? Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, que os requisitos a gente já sabe, está lá no 319 do Código de Processo Civil, e não for o caso de improcedência da liminar do pedido, o juiz, então, vai designar a audiência de conciliação ou mediação, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. E, nesse mesmo sentido, o artigo 27 da Lei de Mediação também traz exatamente esse escopo. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha no 27. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência da liminar do pedido, o juiz, então, vai marcar a audiência de conciliação. Veja que eles caminham exatamente no mesmo sentido. O 334 do Código de Processo Civil e o 27 fala a mesma coisa. Então, veja que há todo um movimento para que haja realmente audiência de conciliação no primeiro momento, onde as partes podem sentar, realmente negociar de uma maneira que ambos saiam ganhando, porque no processo de mediação o que é muito mais interessante é isso, que ambos saem ganhando, não há perdedor no processo de mediação, porque envolve inúmeras situações, não só lide processual, mas a lide sociológica, que é extremamente importante para uma sociedade. É muito importante, a gente precisa observar isso quando estamos mediando. Então, essa inovação é importante. O que nós vamos observar também, o Código, ele traz nas suas normas fundamentais, exatamente que todas as pessoas envolvidas, né, no procedimento de mediação, elas devem promover. E é exatamente isso que diz o artigo 3º, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Quando ele diz o seguinte: não se excluirá a apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão do direito. Veja o que diz o 3º. A conciliação e a mediação e outros métodos de solução consensual de conflito deverão, não é poderão, é deverão, ser estimulado por juízes, advogados, defensor público e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo. Porque a mediação você pode ser instituída em qualquer momento. Eu posso fazer uma mediação pré-processual, ou seja, antes de iniciar um processo judicial. Eu posso promover, eu posso requerer, eu posso encaminhar o meu processo que já está judicializado para uma mediação. Ou eu posso utilizar tanto o setor de conciliação do fórum, que hoje é o Centro Judiciário de Solução de Conflito, um CEJUSC. Para isso, o advogado é só peticionar, pedindo o encaminhamento do seu processo, exatamente com base nesse artigo e outros que nós vamos ver daqui a pouquinho, que o seu processo seja encaminhado para o setor de conciliação, para que as partes tenham a oportunidade para sentar, conversar, propor, falar, que muitas vezes nós, advogados, observamos que a pessoa realmente ela precisa falar. Então, esse momento que ela tenha a oportunidade que o outro possa realmente ouvir quais são os seus interesses, e isso dá a oportunidade de propostas serem feitas pelas partes, porque o processo de mediação é importante que a gente esclareça, que é um procedimento para as partes.
Então, as partes estão ali para uma negociação, para elas apresentarem quais são os seus principais objetivos, quais são os seus interesses, o que ela espera que aquele conflito, de que maneira que aquele conflito possa ser resolvido e que, principalmente, ela saia satisfeita com todo o sistema ali apresentado. Então, se você tiver um processo em andamento, é muito simples. Peticione para o juiz, pedindo, então, o encaminhamento do seu processo para o Sejusc, que atende o fórum que o seu processo está em andamento. Ou você também tem a opção de contratar um mediador particular e encaminhar esse procedimento para um mediador. E não haverá nenhum prejuízo para o andamento do seu processo. Você pode peticionar para o juiz, inclusive pedindo a suspensão dos prazos prescricionais, pedindo suspendendo os prazos deste processo, porque você vai utilizar um mediador privado, né, onde você pode estar fazendo todo o procedimento. Se o acordo sair, você leva, então, para a homologação. Então, veja, você tem um universo hoje para buscar atender o seu cliente, muito diferente daquele que nós conhecemos nos bancos da faculdade, que era fazer uma petição inicial e aí começar exatamente o litígio. Entende-se que, ao final do processo, ao final de muitas demandas, ambas as partes acabam saindo insatisfeitas pela demora, principalmente pelas consequências que esse processo pode trazer quando envolve relações continuadas. E a gente precisa ter essa preocupação, porque estamos lidando com pessoas. Veja, o Código de Ética do Advogado, né, é importante que o advogado conheça, porque é dever do advogado estimular a conciliação. Então, é um momento oportuno para que o advogado possa compreender esse universo e ver que realmente veio para inovar, para oferecer ao advogado outros mecanismos que não apenas aquele processo judicial, aquele tradicional que nós já conhecemos. Tá? Então, o Código de Ética do Advogado exatamente também mostra isso para nós. O artigo 2º, parágrafo único, que nós vamos dar uma olhadinha agora, exatamente trabalha nesse sentido, que são deveres do advogado, estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de um litígio. O Código de Processo também buscou implementar essa cultura, dizendo o seguinte, no artigo 165, os tribunais criarão Centro Judiciário de Solução de Conflito, responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Nesse mesmo sentido, veja, foi aquilo que eu falei no início da nossa aula, que o Código de Processo Civil, diante das suas inovações, das suas alterações, ele recepcionou muita da ideia da Resolução 125. Porque no artigo 8º da Resolução 125 diz exatamente isso. Ele diz o seguinte, os tribunais deverão criar Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, que são seus Sejuscs, que hoje, falando no Estado de São Paulo, você consegue ter o acesso no site do tribunal, em qualquer tribunal, você consegue verificar onde tem um Centro Judiciário de Solução de Conflito, horário, endereço, todas as informações. Preferencialmente responsável pela realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores. E também a orientação, que é o serviço ao cidadão. Então, veja, o Código de Processo Civil e a Resolução 125 realmente caminharam, né, muito em sintonia. Então, por isso que no Código de Processo Civil a gente vê muita informação e veio realmente promover a mediação de uma maneira de dizer assim, olha, nós temos outros mecanismos. O acesso ao Poder Judiciário, a porta do Poder Judiciário, ela tem que ser a última opção, porque certamente sairão pessoas insatisfeitas com o procedimento. Eu digo que insatisfeito porque demora demais, né? As pessoas, elas às vezes deixam de acessar o Poder Judiciário porque elas já pensam, eu vou acessar, eu vou procurar o advogado, vai demorar isso, então deixa para lá, não quero fazer. Então, veja, ela acaba às vezes abrindo mão do seu direito. Porque é muito comum a gente ouvir das pessoas isso. Eu não vou acessar porque
demora, isso vai me dar problema, eu não quero problema, mas ela carrega aquilo por um bom tempo. Então, hoje, você sabe que você não precisa entrar com um processo judicial para que o seu conflito possa ser resolvido, porque você tem outras ferramentas que pode atender os seus interesses de maneira mais eficiente e, principalmente, muito mais rápida. Tá? O mediador, as pessoas sempre perguntam, e é uma dúvida recorrente em todos os cursos, palestras, todas as pessoas que me veem perguntam, mas qual a diferença entre um conciliador e mediador? É a pergunta unânime, né, em todos os cursos ou aonde eu passo. E o Código de Processo Civil, ele veio buscar conceituar, e me parece que ele não foi muito feliz, porque ele dá uma conotação como se pessoas diferentes fossem. E não são pessoas diferentes. O mediador, ele é uma pessoa, uma única pessoa, né? Então, eu sou mediador. O que eu utilizo são ferramentas e técnicas diferentes, porque são focos diferentes de atuação. Quando eu estou diante de algum conflito, que não haja interesse e sentimento que envolva aquela relação, interesse, para que você tenha uma ideia do que eu estou falando, é o que não está na capa do processo. É o que motivou aquela pessoa a entrar com um processo. Isso realmente é o interesse dela, que não está no processo. E a gente só consegue evidenciar esse requisito na sessão de mediação, nas reuniões de mediação que você consegue identificar. Então, durante o processo, obviamente, que a gente não consegue identificar isso. Então, toda vez... Vamos ver o que diz o Código de Processo Civil, quando ele tentou conceituar, e depois eu te explico de uma maneira mais clara, da maneira que eu entendo que você vai compreender melhor como aplicar e o que é, então, essa figura do conciliador e mediador. Então, vamos ver o que diz o Código de Processo Civil, que ele buscou conceituar no artigo 165, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Vamos dar uma olhada. No parágrafo 2º, ele diz o seguinte: conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. Poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Então, vou pegar esse conceito e dizer o seguinte: quando você vai realizar uma reunião e você vai receber as pessoas que estão num conflito, você não sabe o que está acontecendo com detalhes, riqueza de detalhes. O que você sabe? Eu vou realizar uma reunião de mediação onde eu vou tratar de um divórcio, onde é uma batida de carro, onde é uma serviço de banco, ou atendimento de uma loja. Então, basta que o mediador conheça exatamente, eu até brinco, que é o que está na capa do processo. Basta. Quanto menos eu souber, melhor eu vou desenvolver a minha atividade como mediador. É assim que eu entendo a figura do mediador. Então, veja, o artigo 165, parágrafo 2º, ele diz que para você ser um conciliador, você vai atuar nos casos onde que não haja vínculo anterior. Eu acho que ele não foi muito feliz. Porque, no mesmo sentido, ele fala que, para ser um mediador, você, então, vai atuar nos casos que houver vínculo entre as partes. Vamos ver o que diz a lei de mediação. Veja, nós vamos sair do Código de Processo Civil, que traz um conceito, que o conciliador é aquele que vai atuar somente em casos que não haja nenhum vínculo anterior. O mediador é aquele que vai atuar nos casos que haja vínculo anterior. Ele diz que o conciliador não pode, ele pode dar sugestões, e aí também não entendo que é um bom trabalho, porque assim, o trabalho do mediador, se você é um bom mediador, se você conhece as técnicas de mediação, e se você passa a sugerir propostas, você vai intervir diretamente nas relações. E você não está ensinando. As pessoas, elas precisam aprender a resolver os seus conflitos de uma outra maneira. Então, se for para que eu diga o que é bom para eles, o juiz poderia dizer. Não é essa a ideia. A ideia é
trabalhar, construir, gerar opções juntamente com eles, para que as propostas sejam apresentadas por eles. Então, essa visão que o conciliador pode sugerir soluções, eu não concordo. Porque isso qualquer pessoa, você não precisa ser técnico para fazer isso, qualquer pessoa poderia fazer isso. Então, quanto menos você intervir, melhor será a sua atuação como mediador. E o mediador, o código fala que você vai auxiliar os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam restabelecer a comunicação e identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então, é um pouco contraditória as informações, porque se você lê o que o código fala, parece que são pessoas diferentes. Então, em um momento eu sou conciliador, e num outro momento eu sou só mediador. Agora eu te pergunto, vamos pensar no caso concreto. Você está num centro judiciário de solução de conflito, ou você é um mediador privado, e alguém chega para você e fala o seguinte, eu queria te contratar para fazer uma mediação. Ok, mas qual que é o assunto? Divórcio. É um repatriamento de um menor que eu acabei de atuar num caso internacional, onde envolvia um repatriamento de uma menor, né? Brasil e Portugal. E graças a Deus deu super certo, enfim, foi um trabalho de muito intensivo, né? Foram feitas 22 reuniões individuais, mas o resultado foi fantástico. Não poderia ser diferente, porque houve a construção de um acordo feito pelas partes. Então, isso é o mais gratificante no procedimento de mediação. Então, vamos lá, vamos pensar num caso concreto. A pessoa chega para você e fala que quer contratar você porque quer fazer uma revisão de alimentos ou uma fixação, né, de alimentos. Aí você recebe as pessoas, você vai acomodá-las, porque o mediador se preocupa com a qualidade ambiental que envolve aquelas pessoas, então um local adequado, a gente tem que procurar um local que aquela conversa seja confidencial, porque um dos princípios da mediação é a confidencialidade, então a gente tem que observar tudo isso. Local adequado, as pessoas chegaram muito bem, e aí você vai acomodá-las. E aí você começa, então, a fazer o seu trabalho de mediador, que começa pela declaração de abertura, né? Que muitos mediadores, infelizmente, acabam não fazendo esse procedimento e que vem prejudicar e muito o processo de mediação. A falta de declaração de abertura realmente prejudica o procedimento de mediação. Então, você é um bom mediador, realmente é técnico naquilo que você está fazendo, e você sabe que o primeiro procedimento, então, depois de ter recebido as pessoas, acomodá-las, tal, é fazer, então, a sua declaração de abertura. Então, a sua declaração de abertura, você vai explicar todos os procedimentos, você vai se apresentar, você vai conhecer essas pessoas, saber o nome de cada uma delas, como elas gostariam de ser chamadas, né? Qual é a função do mediador ali, quais são os objetivos, o que você espera das partes, de todas aquelas pessoas que estão ali envolvidas. Então, tudo isso você vai buscar compreender. Passando essa primeira fase, que é de apresentação, né, que todos possam, você explicou todos os procedimentos do processo de mediação, você vai, então, para a reunião conjunta, que é o momento que as partes vão poder dizer o que está acontecendo. E as pessoas sempre me perguntam, né, mas você não vai ler o processo? Eu falo, não, o processo não me pertence, eu sou mediadora. Então, quem vai dizer o que está acontecendo e o que é melhor para eles, são eles, não é o processo. O processo, se eu ler o processo, eu entendo que eu já vou contaminada para o procedimento de mediação. Mas aí você não vai saber? Eles vão me contar. E eles vão me dizer o que realmente eles querem. Que muitas vezes não é o que está na capa do processo. E a pessoa, quando ela não tem os seus interesses atendidos, ela sai insatisfeita com o procedimento. Porque ela tem uma sentença, mas o conflito continua. Porque o interesse dela não foi atendido. Foi só uma questão processual e aquilo não resolveu o conflito dela. Então, eu não leio o processo, nenhum processo. E aí eles sentam ali para ter, né? Eu começo a ouvir uma parte, vou pedir a colaboração, claro, é importante que enquanto
uma das partes esteja falando, a outra ouvi-lo com muita atenção. Né? A ideia é que você busque compreender a visão do outro. E aí a gente começa a construir, eu começo a entender o que aquela primeira pessoa está me dizendo ali. Ao final, eu faço um resumo, vejo se eu compreendi tudo que ela trouxe para a mesa de negociação, da mediação, e aí eu passo a ouvir a outra parte. Então, ali também eu faço todo o procedimento de mediação, ele também vai me falar. Depois que eu ouvi, neste momento, essa linha tênua, é exatamente agora, que eu vou me deparar com a seguinte situação. Esse caso é um caso de conciliação ou de mediação? Eu observo que na fala da Dona Maria, enfim, vou dar o nome aqui só para que vocês possam compreender esse exemplo que a gente pegou. Bom, na fala da Dona Maria, ela me diz o seguinte, eu quero pedir os alimentos para o meu filho, porque agora ele começou a namorar, e aí eu estou preocupada com esse novo relacionamento dele. Nós, advogados que lidamos na área de família, é muito comum até a gente ter esse tipo de conflito. Né? E aí, veja, o que motivou ela a entrar com o processo de alimentos não foi a falta de alimentos. Foi a preocupação dela em relação a esse novo relacionamento, como é que o filho deles seria inserido nessa relação, se não haveria prejuízo, como é que essa outra pessoa ia receber. Então, veja, nada disso ia estar no processo. Era uma fixação de alimentos, ia verificar os requisitos essenciais para essa fixação, ia fixar os alimentos, ponto. Então, ela ia sair dali com uma sentença e com o mesmo problema. Porque o conflito dela, teoricamente, processualmente dizendo, estava resolvido. Mas o que realmente motivou ela a entrar com o processo, não. E aí começam os problemas. Porque o conflito ele continua. E isso que é o interessante da mediação. Então, veja, primeiro passo, diante dessa situação específica, como eu tenho interesses que são diferente do que está lá na capa do processo, eu vou, então, atuar como mediador. Porque eu vou ter que usar ferramentas necessárias para que esses interesses possam ser atendidos, em primeiro lugar. Eu preciso restabelecer essa comunicação entre esses pais, para que eles possam construir e ela possa ter tranquilidade em relação a essa nova proposta, né, que está sendo trazida pelo pai. Então, é isso que eu vou trabalhar na mediação, não é o alimento. O alimento é o de menos. Eu digo de menos no sentido de trabalhar, porque a fixação de alimentos seria menos complicado para se fazer. Mas o trabalho do mediador não é ficar brigando ou dizendo, não, mas tem que pagar 30, 20, 15, 10. Não é esse o trabalho do mediador. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, nesse caso, então, é um caso de mediação. E aí eu vou ter um trabalho com mais calma, mais paciência, porque eu digo sempre para os alunos, para ser mediador você tem que ter perfil. Você tem que gostar de pessoas, você tem que ouvir a sessão do descarrego, porque é uma sessão do descarrego. A primeira reunião com as partes, eles querem falar tudo. E aí você tem que buscar controlar para que não haja ofensas durante essa fala, que ele precisa que você ouça. E, principalmente, o que eu mais observo nas mediações é que ele quer que o outro possa ouvi-lo. Porque, muitas vezes, eles chegam na sala de mediação e nunca conversaram. Ou nunca tiveram a oportunidade dessa fala sem interrupções, sem gerar novos conflitos. Tá? Então, veja, vamos ver o que diz a lei de mediação, que eu acho que você vai compreender um pouquinho melhor esse universo. A lei de mediação, ele diz o seguinte, o que é, então, uma conciliação e mediação? Considera uma atividade técnica. Perfeito. Ele não diferencia se tem vínculo ou não, não importa. Eu tenho que desenvolver uma atividade técnica diante dessa situação específica. Toda vez que eu recebo essas pessoas, eu tenho que ser um técnico de mediação. Por quê? Porque eu sou um terceiro imparcial e eu não tenho poder decisório. Por isso que eu falei para vocês que eu não concordo com o parágrafo 2º, que diz que eu tenho que sugerir
opções. E eu não tenho que sugerir nada. Eu tenho que usar as técnicas necessárias de mediação e conciliação para que eles possam compreender o conflito pelo qual eles estão passando e que eles possam apresentar soluções que sejam viáveis. O que acontece é que muitos mediadores não têm muito conhecimento na matéria, né? Não são muito técnicos, e aí eles começam a não ter paciência diante daquele conflito, porque não sabem fazer perguntas direcionadas para aquele conflito. E aí ele acha mais rápido, porque muitos conciliadores estão focados em acordos, quer dizer, totalmente fora da ideia, porque não é isso. Nós não estamos ali para fazer acordo, nós estamos ali buscando uma pacificação social, que é algo muito além de um mero acordo. O acordo ele tem que ser visto como uma consequência do bom trabalho feito pelo mediador, não como foco principal. Então, se eu sento para uma sala de mediação, por mais que o acordo não saia, eu já me sinto satisfeita que se eles saírem dali conversando. Certamente, daqui a alguns dias, em conversa com alguns advogados, com os colegas, eles certamente vão pensar melhor em tudo que nós conversamos durante a reunião de mediação e vão buscar soluções que realmente vão atender ambos os interesses. Isso, para mim, é muito mais válido do que fazer um acordo e as pessoas levantarem e sequer se olharem. Isso não é mediação. E veja que o artigo 2º da Lei de Mediação, ele veio te trazer alguns princípios que é importante que você conheça. Então, nós estamos falando da imparcialidade, o mediador realmente ele tem que ser totalmente imparcial. Eu não estou ali para ajudar nem a Dona Maria, nem o seu João. Então, veja, se eu tenho um trabalho, desenvolver uma atividade realmente de maneira célere, totalmente imparcial, como é que eu vou ficar sugerindo opções? Não vou fazer nada disso. Soluções que sejam bom para eles? Não, eles não precisam de alguém para fazer isso. Eles precisam de alguém para mostrar para eles que tudo que eles fizeram até aquele momento não foi produtivo. Houve uma comunicação improdutiva. E eles precisam transformar essa comunicação até então improdutiva em produtiva. E, para isso, a gente vai desenhar um novo modelo. Vamos desenvolver metas que possam atender os interesses de cada um. Então, o trabalho do mediador é um trabalho realmente muito bacana, mas você precisa conhecer realmente o que é uma mediação, porque, naquele momento, você tem que entender que você não está ali para resolver o problema de ninguém. As pessoas que elas vão realmente apresentar soluções que vão atender os interesses dela. Isso que é importante que você entenda. E exatamente nessa ideia da mediação, que nós trabalhamos com a oralidade, com a informalidade. Ali, a sessão de mediação não é um momento de se produzir provas. Ali, a gente não faz nada disso. Não há produção de provas durante a sessão de mediação. Eu não posso utilizar as reuniões que eu tenho com as partes para produzir provas para um eventual processo judicial ou arbitral. De forma nenhuma. Porque vai na contramão de tudo que eu disse para ela na minha apresentação, que era confidencial tudo que nós conversarmos ali. Tá? Então, veja, a autonomia de vontade da parte busca realmente de um consenso e boa. É importante que as pessoas, para sentar numa mesa de mediação, elas tenham boa fé. Eu parto desse princípio. Se tem ali de má fé, aí realmente eu não consigo mediar. E extremamente importante nesse sentido, e nós vamos ver que durante a nossa explanação, você vai ver que eu vou falar da confidencialidade em outros artigos. Porque o procedimento, o princípio da confidencialidade, ele é muito importante para o procedimento de mediação, para que as partes possam se sentir seguras e você possa estabelecer um rapport, que é importante que isso aconteça entre o mediador e as partes, para que ele possa realmente te contar o que está acontecendo. Então, eu não posso dizer para a pessoa, olha, Dona Maria, seu João, aqui vocês vão poder me falar tudo, porque eu não vou levar conhecimento de terceiros, e daqui a pouquinho eu vou fazer um termo e digo, bom, as partes compareceram, ambos fizeram tais propostas, só que não houve acordo. Veja, eu não posso fazer isso. No termo de mediação, ou eu tenho o acordo, ou eu tenho uma sessão infrutífera, ponto. Não tem outra opção. Ou tem o acordo, ou não tem. Se não tem, as partes compareceram com a presença dos seus advogados, mas a sessão foi infrutífera, ponto. É só isso que tem que constar no termo. Mais nada, nenhuma proposta, nada disso.
Eu não posso utilizar a sessão de mediação para a produção de provas. Mesmo porque nós vamos observar que, e eu sempre falo para os alunos, eu faço isso na minha vida hoje, que você pode incluir nos seus contratos cláusulas de mediação. Olha que bacana. Então, pense, você pode oferecer para o seu cliente agora, incluir nos contratos dele, que qualquer conflito, aquela fase do foro, sabe, que normalmente tem nos contratos, lá você pode inserir uma cláusula dizendo que, em caso de conflito, vai ser encaminhado primeiramente, vai ser passado pela mediação. Então, a parte vai ter que passar pelo procedimento de mediação antes de entrar com o processo no fórum. Aí as pessoas perguntam, mas aí eu vou ser obrigada a ir? Não. Diferente do procedimento de arbitragem, não, você não é obrigada a ir. Você deverá comparecer ao local na qual você foi convidado para mediar. Mas você não é obrigado a permanecer na sessão de mediação. Existe uma diferença. Eu vou até o local e digo, eu estou aqui, mas eu não quero participar do procedimento de mediação. É muito difícil isso acontecer, porque a parte já está lá, ela acaba realmente querendo ouvir, o mediador explica o que vai acontecer, mesmo porque não tem nenhum prejuízo para ela. Então, não vejo problema nenhum. Então, você pode inserir nos seus contratos, né, que antes de procurar o Poder Judiciário diretamente, a parte deve procurar primeiro o procedimento de mediação. E o que você pode mediar? De repente chega um conflito para você, mas quais casos eu posso mediar? Todos. Eu digo que 99% você pode encaminhar para o mediador. Tá? Tanto direitos disponíveis, como direitos indisponíveis, que admite a transação. Tá? Nesses dois casos, você pode, então, encaminhar o procedimento de mediação. Você pode utilizar a mediação buscando realmente uma maneira que os seus clientes possam tenham uma efetividade no atendimento. Tá? A única diferença que nós vamos observar aqui, que diz a lei, é o seguinte. A mediação pode versar sobre o conflito todo ou parte dele. Então, primeiro eu disse para você, quais os conflitos que você pode mediar? 99% dos conflitos você pode mediar. Direitos disponíveis e indisponíveis. Os direitos indisponíveis, ele é obrigado que você encaminhe para a homologação. Essa é a única diferença. Tá? Se você for utilizar um SEJUSC, um Centro Judiciário de Solução de Conflito, tudo se homologa. Direito disponível, direito indisponível, é uma briga de uma caneta, ou é um divórcio, enfim, com filhos, alimentos, partilha, tudo. Então, independente do que está sendo tratado, do conflito que você levou até um SEJUSC, em algum centro judiciário, todos são homologados. Agora, se você quer atender um cliente seu e não quer levar para a homologação, se for direito disponível, você não precisa, não é obrigado. Tá? Mas se for direito indisponível, esse você é obrigado a levar para a homologação. E o que você pode versar, o conflito? Você pode resolver todo o conflito. Então, um exemplo, você vai contratar um mediador, porque o seu cliente contratou você para cuidar do divórcio. Mas não é só o divórcio, tem alimentos, tem guarda, tem visita, tem partilha, enfim, tem um monte de itens a ser tratados. E o que pode acontecer? Durante o procedimento de mediação, metade desse conflito, metade desses interesses, vocês conseguem resolver nas primeiras reuniões. Você pode fazer um termo exatamente com os pontos que já foram sanados, já foram resolvidos. E aí a segunda opção é, ou você continua com a mediação, buscando que os demais conflitos possam ser sanados, ou você encerra, espera, se eles quiserem voltar para a mediação, volta para a mediação, se quiser procurar o Poder Judiciário, o processo, também eles podem fazer dessa forma. E aí fica a escolha das partes, tá bom? É importante que você saiba que o mediador ele fica impedido, tá, durante 1 ano, que é o que diz o artigo 6º do Código de Processo Civil, o mediador fica impedido pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência que atuou de assessorar, representar ou patrocinar qualquer uma das partes. Tá? Então, uma vez, se você atender em alguma daquelas pessoas, num conflito, você não vai poder, por exemplo, advogar para eles durante 1 ano. Tá bom? Eu vou dar um intervalinho, eu já volto.
Bom, como a gente estava... eu falei durante a nossa conversa que o procedimento, o princípio da confidencialidade é extremamente importante. Por quê? Porque aquela fala realmente que as pessoas vão poder nos falar tudo o que realmente ela espera que o outro possa compreender e que os interesses dela possam ser atendidos. E exatamente nessa ideia, porque, veja, você, mediador, sabe exatamente de informações privilegiadas desse conflito. Então, com essa visão, vamos ver o que diz, então, a atuação e o código. O mediador não poderá atuar como árbitro, nem funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinente ao conflito que tenha atuado como mediador. Claro, exatamente por isso que eu acabei de falar para você, você sabe de todas as informações realmente privilegiadas que o processo não tem, e, óbvio, você não poderia ser testemunha num caso no qual você foi mediador, né? O mediador e todos aqueles que assessorarem o procedimento de mediação, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, são equiparados a servidor público para efeito da legislação penal. E aí, quais são os requisitos, então, para você ser um mediador? A lei de mediação, ela buscou, na verdade, diferenciar os requisitos. Eu, particularmente, entendo que desnecessário, porque até dia 17 de setembro de 2015, esse requisito não havia, e a mediação sempre aconteceu. Então, quer dizer, até dia 17 de setembro de 2015, após o provimento do tribunal, que passou a exigir, porque, nesse sentido, a lei de mediação também passou, ia começar a vigorar em 28 de dezembro de 2015, passou a exigir requisitos diferentes. E aí você pensa, bom, nós temos inúmeros procedimentos de mediação, houve vários procedimentos no ano de 2015. Na verdade, o primeiro Sejusc instalado no estado de São Paulo foi em novembro de 2011. Então, veja, desde novembro de 2011, quando houve a inauguração do primeiro Sejusc, até dia 16 de setembro, porque o provimento do tribunal começou a vigorar dia 17 de setembro de 2015, veja, inúmeros mediadores atuavam nesses centros. Eles passaram a perder a sua capacidade, porque para ser mediador judicial, você tem que ter 2 anos de formação em nível superior em qualquer área. Essa é a diferença para ser um mediador extrajudicial. Então, aqueles mediadores que atuaram, eles perderam a sua qualificação? Eles não têm capacidade de mediar? Tiveram durante 5 anos, agora não tem mais? Eu realmente não consigo compreender essa exigência de ter 2 anos de formação em nível superior em qualquer área para atuar na mediação extrajudicial. Eu acho que eu entendo que eles poderiam exigir que você pudesse comprovar 2 anos em atividade de mediação. Aí eu concordo. Aí tudo bem. Você vai ser um estagiário por 2 anos e somente após 2 anos devidamente comprovado da sua atuação como mediador, aí você vai poder ser mediador judicial. Teria mais coerência. Agora, o fato de você ter 2 anos de formação em qualquer área, em formação superior, não faz exatamente nenhuma diferença. Pode ser que tenha um excelente mediador, sem nenhuma qualificação numa faculdade, né, um nível universitário, tenha apenas um conhecimento, uma graduação de colegial, e pode ser um excelente mediador. Por quê? Porque ele estudou mediação, fez cursos de mediação, buscou aperfeiçoamento em mediação, leu sobre mediação, buscou as técnicas, e ele não vai poder ser um mediador judicial, porque ele não tem formação em nível superior. Mas vamos ver o que diz a lei de mediação. Tá? No artigo 9 de mediação, poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer a mediação. Ou seja, você tem que ter um conhecimento técnico, que é o que diz o artigo 1º da lei de mediação. E para você ter um conhecimento técnico, você tem que estudar sobre mediação, cursos de mediação. Independente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação ou
inscrever. Então, você não precisa estar cadastrado em lugar nenhum, ser sócio, associado, nada disso. O que você precisa ser para mediador extrajudicial é realmente ter conhecimento técnico na área de mediação, que precisa ser capacitada realmente para que você possa desenvolver a sua atividade. E você consegue comprovar isso através dos cursos que você vir a fazer, vir a realizar. Então, é importante que você faça o curso de mediação, conheça, busque se aperfeiçoar para que você possa desenvolver muito bem a sua atividade, ainda que você não tenha os 10 anos de formação na faculdade, de um nível superior. Então, é importante que você conheça, porque é um mercado promissor, né, de trabalho, sem dúvida, isso eu não tenho dúvida nenhuma, que é um mercado extremamente importante, está abrindo as portas, e você pode buscar conhecer melhor para amanhã ou já procurar ser um mediador, né? Então, você pode ser um mediador dentro de uma empresa, você pode ser um mediador condominial, você pode ser um mediador dentro de uma escola, você pode ser um mediador em um escritório de advocacia, olha que bacana, né? Então, todos os conflitos que chegarem para os colegas, para os advogados, passará primeiro pelo mediador. Olha que mercado amplo, não é? Então, veja, você tem inúmeros, você pode ser um mediador comunitário, e aí, para ser um mediador comunitário, tem requisitos próprios. Mas, num todo, você veja que você tem um mercado gigante, que você pode buscar informação para ser inserido nesse novo mercado de trabalho. E aí nós vamos observar que, para ser um mediador, então, judicial, aí sim tem um requisito que é diferente, que é os 2 anos em formação numa faculdade, formação em nível superior, de pelo menos 2 anos. Em qualquer área, tá? Não precisa ser da área jurídica. Qualquer área, engenheiro, enfim, qualquer área, desde que devidamente comprovado pelo menos 2 anos. Eu comentei desde o início que vários artigos da Lei de Mediação vêm reiterar a importância da confidencialidade. Veja que no artigo também vem tratar exatamente disso, da importância da confidencialidade. Por quê? Porque nós falamos da confidencialidade no início, na nossa declaração de abertura. E é importante que não somente na declaração de abertura, que você sempre oriente, sempre reitere esse princípio durante todo o procedimento de mediação. É o que diz, então, esse artigo. Vamos dar uma olhadinha. Ó, no início da primeira reunião de mediação, esse início é naquele primeiro contato que eu tenho com as partes. A hora que eu faço a declaração de abertura, é que eu explico todos os procedimentos. E sempre que julgar necessário. Então, sempre que você observar que a parte tem dúvida com relação à confidencialidade, você explica novamente para eles. O mediador deverá alertar as partes acerca das regras da confidencialidade aplicáveis a todo o procedimento de mediação, né? Requerimento das partes ou do mediador ou com a anuência daquelas poderão ser admitidos outros mediadores. Então, dependendo do conflito que a gente estiver trabalhando, eu posso, então, ter um outro mediador, eu posso realizar, então, uma comediação com outro mediador. Né? Porque, dependendo do conflito, dependendo da complexidade do conflito, é importante que eu possa dividir o trabalho com outro mediador, e isso é normal, é possível, sem nenhum problema. Tá? E aí nós vamos fazer uma comediação. É claro que, para fazer uma comediação, a pessoa precisa conhecer sobre mediação, e eu preciso, com o outro mediador, ter um feedback antes da reunião de mediação. Então, antes do início do procedimento de mediação, eu preciso conversar com esse mediador, que vai participar da reunião comigo, para saber como é que a gente vai desenvolver os trabalhos, para que não haja aqui um conflito entre os 2 mediadores. Tá? Então, antes de iniciar, eu vou conversar com esse mediador e nós vamos desenvolver o nosso mecanismo de atuação com as partes. Lembra que eu comentei com você que você tem 2 momentos que você pode estar solicitando que o seu processo seja encaminhado para um setor de conciliação, se você já tiver com um conflito judicializado. Vamos ver o que diz o artigo. Olha, ele fala o seguinte: ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à mediação, hipótese que vão, então, requerer ao juiz ou árbitro a suspensão do processo,
prazo suficiente para a solução do litígio. Então, muitas vezes, os dois advogados falam, olha, realmente nós já fizemos tudo por esse processo. E a gente observa que realmente são questões que não estão no processo, a gente não consegue avançar no processo judicial. Por quê? Porque as partes têm brigas que não estão no processo, que é o interesse que eu falei para vocês, que realmente não está no processo. E o mediador consegue identificar isso, né? E consegue ajudar, e consegue realmente apresentar opções, desenvolver opções com as partes para que esse estágio possa ser avançado. E aí sim o advogado consegue trabalhar no processo sem esse conflito que ele não consegue desenvolver. Por quê? Porque não é questão processual. É uma lide sociológica que precisa ser trabalhada para que ele possa realmente tocar o processo de uma maneira mais efetiva. Então, o que acontece? Os dois advogados observaram que esse é caso de mediação. O que ele pode fazer? Os dois podem peticionar, pedindo o encaminhamento, então, desse processo para o setor de conciliação do fórum, do local onde atende o seu processo. Se você não quer encaminhar para o Sejusc, porque o seu cliente só pode participar de uma audiência, de uma reunião de mediação aos sábados, por exemplo, que é um horário que foge do horário do Sejusc. Meu cliente só poderia durante a semana às 20h. Então, são horários que realmente não há funcionamento desse Centro Judiciário de Solução de Conflitos. O que você pode fazer? Você pode, então, contratar um mediador particular para atender exatamente o seu caso específico, nesses horários, nesses dias que os seus clientes possam efetivamente ser atendidos. E aí é feito todo o procedimento de mediação. Sair no acordo, vocês vão redigir o termo e pede para homologar. Então, você tem aí um leque também de maneiras de atender os seus clientes de maneira muito mais rápida e muito mais célere. A suspensão do processo, se você precisar de alguma medida de urgência, apesar de você ter pedido a suspensão desse processo, não vai criar nenhum empecilho de, então, recorrer ao juiz pedindo uma medida de urgência, se for necessário, enquanto o processo estiver na sessão de mediação. Não tem problema nenhum. Vocês pediram que o processo pudesse ser suspenso por 60 dias, por exemplo, porque vocês vão encaminhar para o mediador por 30 dias. Enfim, você vai determinar um prazo razoável para que o mediador possa atuar nesse caso. E você pode pedir a prorrogação desse prazo sempre que houver necessidade. A mediação está sendo bom, você está surgindo efeito, está sendo produtivo, você fala, pedir 30 dias, mas a gente quer que mais 30. Não tem problema, peticiona de novo pedindo mais 30 dias, porque o caso está sendo resolvido através da mediação. Precisou de alguma tutela de urgência nesse meio tempo, e aí você pode requerer sem problema nenhum. Tá? Considere instituída, então, a mediação na data para a qual foi marcada a primeira reunião de mediação. É o que diz o artigo da Lei de Mediação, tá? 17. Enquanto transcorrer esse procedimento de mediação, fica suspenso os prazos prescricionais, porque era uma grande dúvida que as pessoas tinham também. Mas e a prescrição? Interrompe, não interrompe, suspende, não suspende. Até então, antes da lei da mediação, a gente não tinha isso. Na dúvida, a gente entrava com o processo. Agora, não. Foi instituída da data da primeira reunião de mediação, a partir daquela data onde as partes se comprometeram a participar do procedimento de mediação. Todo mundo assina, claro, para que você possa ter exatamente essa data fixada. Nesse caso, você pediu 60 dias. Então, durante todo o tempo necessário, os prazos vão ficar suspensos. Os prazos prescricionais também vão ficar suspensos. Terminou, volta a contar o prazo. Isso é importante para que você possa trabalhar, o mediador possa trabalhar, as partes possam se sentir seguras para ser encaminhada e para passar pelo procedimento de mediação sem a preocupação de eventuais perdas. O procedimento de mediação, há um procedimento que nós utilizamos, que são sessões individuais. Então, naquele exemplo que eu utilizei com vocês agora há pouco, que eu falei que um casal para fixação de alimentos, mas, na verdade, ela não era a fixação de alimentos que era a grande preocupação, mas sim esse novo relacionamento que ele começou a ter naquele momento. E aí essa era a preocupação dela. Eu posso utilizar
uma reunião conjunta ou separada, que é o que diz o artigo 19 da Lei de Mediação. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas só para vocês entenderem o que você pode fazer, por exemplo, como mediador. Eu posso ouvir essas pessoas separadamente. Eu ouvi a dona Maria, eu ouvi o seu João, e aí eu consegui identificar que ela queria me falar mais alguma coisa, mas como ele estava presente, ela achou melhor não falar. Ou até falou exatamente esse desenho, né, que tinha preocupação com essa nova relação que ele estava entrando agora, e queria resolver. E tratar esse assunto na presença da outra parte pode ser que não seja algo muito produtivo. O que você pode fazer? Você pode pedir para o seu João sair da sala para ouvir um pouco melhor qual é o interesse, as preocupações da dona Maria. Você anota tudo, claro, o mediador, né, tem sempre uma agenda, a gente vai fazendo todas as anotações necessárias. Depois você vai ouvir o seu João. Então, você vai pedir para a dona Maria sair. Essas reuniões, eu sugiro que você não ultrapasse aos 10 minutinhos. Nem que você tenha que refazer. Então, você ouviu a dona Maria de 5 a 10 minutos, porque o seu João está lá fora esperando. Daqui a pouco, você pede para a dona Maria sair e chama o seu João. Conversando com o seu João, você fala, mas ainda eu precisava falar com a dona Maria de novo. Não tem problema. O seu João sai e a dona Maria retorna. Isso é o que diz o artigo 19 da Lei de Mediação. Vamos dar uma olhadinha, então. No desempenho de sua função, o mediador poderá reunir-se com as partes em conjunto, aquela reunião inicial, ou separadamente, bem como solicitar às partes informações que entender necessária. Então, eu posso ouvir em conjunto, que é a reunião conjunta, ou eu posso ouvi-los separadamente para entender melhor e até também trabalhar, né, com eles individualmente, para evitar até que os ânimos, às vezes, estão um pouco acirrados. E é importante a reunião individual, porque é o momento que a pessoa consegue descarregar um pouquinho e consegue evoluir depois com proposta, com uma visão mais objetiva para a solução daquele conflito. O procedimento de mediação, que diz o artigo 20, ele é encerrado com o termo de mediação. Então, as partes chegarão a um acordo, terminou. Então, vamos realizar, vamos escrever exatamente, fazer um termo de mediação. Só voltando aqui, que o termo final de mediação, na hipótese de celebração de um acordo, constitui um título executivo extrajudicial. Então, naquele caso de uma batida de carro, por exemplo, que você mediou, não entrou com processo, mediou. As partes entraram num acordo, o mediador fez o termo, esse documento é um título executivo extrajudicial. Se você quiser, você pode levar ele para a homologação. E aí, se homologar, título executivo judicial. Aqui é importante que você também conheça um pouquinho melhor. Espera só um pouquinho. Aqui. Que a gente estava comentando agora. Aqui. No caso de uma batida de carro, que eu acabei de mencionar para vocês, que eu dei de exemplo, a parte te contrata para mediar, né? E aí você pensa, fala, bom, eu não vou entrar com processo, eu vou tentar isso primeiro na mediação, porque eu entendo realmente que é a melhor alternativa para que as partes possam sair satisfeitas. Você precisa mandar uma carta convite para a parte contrária, para que ele possa comparecer para uma tentativa de conciliação, tá? Esse convite pode ser feito por qualquer meio de comunicação. É importante que essa comunicação ela ocorra para que a parte... Eu sugiro que você faça através de uma R. Por quê? Porque nós vamos ver no parágrafo único que o convite formulado por uma parte a outra considerar-se-á rejeitado se não for respondido em até 30 dias da data do seu recebimento. Então, você encaminhou uma carta convite para a parte contrária, nesse caso que eu peguei de exemplo, da batida de carro, e a parte contrária você precisa saber se a parte tem interesse ou não. Então, se você mandou a carta convite via R, então você tem uma data estipulada. Se em até 30 dias não houver manifestação da parte contrária, aí você vai entender que ele não tem interesse em mediar. Tá?
Isso é importante, mas não que necessariamente tenha que ser através de uma R. A lei fala que é por qualquer meio de comunicação, tá bom? Se tiver previsão contratual de cláusula de mediação, que, por exemplo, você pode... Lembra que no início da nossa conversa eu falei que você pode incluir, né, cláusula de mediação? E se tiver alguma condição, o juiz, então, vai suspender o processo ou o árbitro, se for uma questão de arbitragem, enquanto essa condição não for realizada, não for efetivada. Tá? É isso que nós vamos ver aqui. Ó. Se, em previsão contratual de cláusula de mediação, as partes se comprometerem a não iniciar procedimento arbitral ou procedimento, né, ou algum processo judicial durante certo prazo ou até o implemento de determinada condição, o árbitro ou o juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo previamente acordado ou até o implemento dessa condição. E aqui voltamos a falar da confidencialidade, né? E aí tem artigo específico, não sendo suficiente, tá? Como princípio, no artigo 2º, inciso 7º, da Lei de Mediação, que fala da confidencialidade, nós temos o artigo 30, que ele se preocupou muito com essa... levar para a parte essa ideia de aqui você pode falar tudo. Aqui eu, mediador, não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui, na verdade, para entender exatamente o desenho que vocês fizeram desse conflito até agora, e como que a gente pode redesenhá-lo de uma outra maneira. Porque não adianta eu ficar buscando soluções em cima do desenho que eles fizeram, porque não deu certo. Se tivesse dado certo, já tinha resolvido. É isso que eu tenho que mostrar para eles. Então, eles desenharam uma maneira de resolver esse conflito. Não deu certo. A gente vai precisar redesenhar isso, tá? Com outras metas para que os interesses de ambos possam ser atendidos. E é importante que eles possam, na verdade, ter e saber que nada desse, em nenhum momento, esse novo desenho vai lhe trazer prejuízo. Então, é importante que ele saiba realmente que eu não vou levar a conhecimento de terceiro o que acontecer durante a nossa reunião de mediação. Então, por exemplo, eu não posso pedir para o mediador, como advogado, inserir, por exemplo, na ata ou no termo as propostas feitas e não aceitas por uma das partes. Não posso, a lei de mediação proíbe esse comportamento. Por quê? Porque nesse momento eu estou criando exatamente... Eu disse na minha abertura que um dos procedimentos da mediação é que eles pudessem ficar muito tranquilos. Veja, lá quando eu recenei eles, que eu acomodei, eu disse, aqui você pode falar tudo, porque eu não vou levar conhecimento de terceiro. Eu não posso, no final de mediação, chegar a dizer para a parte, olha, eu agora vou inserir as propostas feitas. É um contrassenso. Eu digo que não vou fazer e no final vou lá e faço? Não posso. E é isso que diz o artigo 30 e seus parágrafos. Vamos dar uma olhadinha para você entender melhor o que eu estou falando para você. O artigo 30. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros. Eu vou pontuar porque aqui tem algumas ressalvas, aí eu vou explicar exatamente como funciona. Então, voltando, toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros. Ok, foi isso que eu disse para eles na minha apresentação, que tudo que nós conversarmos ali, eu não levaria conhecimento de terceiro. Que era uma oportunidade que eles vão poder falar tudo, expressar quais são os seus interesses, fazerem eventuais propostas, sem nenhum medo. Até aqui, ok. Não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial. Por quê? Porque lembra que nós não podemos ser testemunha. Então, o mediador que atuou naquele conflito não pode ser testemunha, então a gente não pode revelar. Salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa. Aqui, alguns têm um entendimento que, bom, ela é confidencial, não posso levar conhecimento de terceiro. Mas a lei fala que, salvo as partes expressamente decidirem de forma diversa, eu poderia. Então eu posso incluir no termo. Não. Entendo de maneira diferente.
E nós vamos ver daqui a pouquinho. Essa fala aqui, salvo as partes expressamente decidirem de forma diversa, vejam. A reunião conjunta, ela é confidencial em relação a terceiros. Lembra que eu disse que, durante essa minha conversa com o senhor João e a dona Maria, eu posso pedir para que o senhor João saia da sala e eu fique somente com a dona Maria? Nesse momento que eu estou conversando com a dona Maria, essa minha reunião individual, essa minha reunião privada, essa minha reunião de cálculos, são nomes dados a esse procedimento, ela é confidencial, passou a ser confidencial também em relação ao seu João. Então, eu aplico exatamente esse salvo. Então, todo procedimento é confidencial. Por que salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa? Eu estou aqui conversando com a dona Maria. Ela me fala tudo, todas as suas preocupações, a gente trabalha, a gente busca realmente criar soluções para que aquilo possa ser sanado, para que ela fique tranquila. No final desse procedimento que eu passei a criar com a dona Maria, eu vou fazer a seguinte pergunta para ela. Dona Maria, tem alguma coisa aqui que nós conversamos que a senhora não gostaria que o seu João ficasse sabendo? E aí ela tem que me dizer sim ou não. Se ela disser para mim, não tem nada, você pode falar tudo, ela tem que autorizar expressamente. Salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa. Então, não é que se as partes decidirem que eu vou colocar no termo final. Não é isso. É a reunião que eu tenho individualmente com eles, que eles vão me autorizar expressamente se eu posso compartilhar as informações com a outra parte, que faz parte do procedimento de mediação. Tudo bem? Então, isso é salvo se as partes decidirem de maneira diversa. E não, se não tiver acordo, então eu vou incluir tudo que nós conversamos aqui, porque a lei, o artigo 30, diz que se as partes concordarem. Não é isso. Tudo bem? Além disso, quando a sua divulgação for exigida por lei ou necessária para o cumprimento do acordo obtido pela mediação. Em caso de mediação, a confidencialidade é exceção, em casos tributários, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Então, somente nesses dois casos que há a exceção da confidencialidade. Veja que o dever de confidencialidade, a lei ainda foi um pouquinho mais específica. Ela teve realmente a preocupação que as pessoas pudessem ficar confortável e segura durante todo o procedimento de mediação. Não sendo suficiente, porque o artigo 30 para mim já era suficiente. Na verdade, o artigo 2º da lei de mediação já era suficiente, porque ele trata da confidencialidade como princípio. Mas a lei veio e buscou reiterar, ratificar inúmeras vezes toda a sua explanação com relação à lei de mediação. Então, o artigo 30 explicou um pouquinho mais. Vamos ver o que diz o parágrafo 1º. O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, porque a gente já observou isso, que eu, como mediadora, não posso levar conhecimento de terceiros, ok? As partes também não podem sair de lá falando, né? É confidencial a sessão de mediação. Os prepostos que participarem da sessão de mediação, os advogados, assessor técnico e outras pessoas de sua confiança que tenha diretamente ou indiretamente participado do procedimento de mediação. Inclusive, que nós vamos ver o alcance desse princípio da confidencialidade. Então, todas as pessoas que estiver participando da sessão de mediação, todas realmente devem respeitar o princípio da confidencialidade. Inclusive, no Sejus, que tem estagiário, todo mundo participou da sessão de mediação, é confidencial. As pessoas também têm um equívoco, porque às vezes ela fala assim, que a sessão de mediação, independente do que está sendo tratado ali, ela é confidencial. Não é porque é relações de família ou porque é uma batida de carro, a diferença está aí. Não está.
É uma batida de carro, uma revisão de contrato bancário, uma questão de cartão de crédito, enfim, uma questão civil. A sessão de mediação ela é confidencial. Só pode participar da sessão de mediação as pessoas que as partes assim autorizarem. Então, não é porque é uma questão, por exemplo, civil, uma batida de carro, que a porta pode estar aberta para a sessão de mediação, que qualquer pessoa pode assistir. Ah, porque é uma audiência pública. São coisas totalmente diferentes. Não se confundem, procedimentos diferentes. De forma nenhuma isso pode acontecer, porque senão tudo o que eu falei vai por água abaixo e simplesmente o artigo 30 não se aplicaria. Tá? Então, é porta fechada, sessão de mediação tem que observar isso, as partes não podem ficar expostas, então o ambiente tem que ser favorável à mediação. Então, tem alguns modelos que a gente vê que não tem essa observação. Não é fechado até o teto, as portas ficam abertas, entra e sai, várias sessões feitas simultaneamente. Então, como é que eu vou dizer para as pessoas... Como é que eu vou fazer uma apresentação dizendo sobre o princípio da confidencialidade diante de todo esse ambiente? Nada favorável ao procedimento de mediação. E os princípios não é só para mediação. Mediação ou conciliação, tanto faz. Passou pelo procedimento, é uma reunião que envolve o trabalho do mediador, é confidencial. Veja o que ela alcança. A declaração, que é feita pelas partes, né? Opiniões diversas durante o procedimento de mediação, é confidencial, ninguém vai poder utilizar essas informações. Sugestões, eu dei inúmeras sugestões para aquele conflito, mas a gente não chegou a nenhum acordo, então não posso, também alcança isso. Tá? Promessa e proposta formulada por uma parte a outra, eu fiz várias propostas, eles apresentaram várias propostas, mas, enfim, não é o momento, né, do acordo sair. Não pode, é confidencial também. Tá? Reconhecimento de um fato. Olha bem onde alcança a confidencialidade. A pessoa pode reconhecer um fato durante a sessão de mediação. Se o acordo não sair, eu não posso inserir essa informação. Tá? A manifestação de aceitação de proposta de acordo. Às vezes o mediador fez algumas propostas de acordo. Não quero, não tenho interesse. Essas propostas feitas pelo mediador de maneira equivocada, porque volto a reiterar o que eu disse no início, acho que o mediador não tem que fazer isso, ele não tem que dar proposta nenhuma, ele tem que buscar realmente desenvolver sua atividade técnica, e para isso ele tem que conhecer os procedimentos de mediação. Não tem que ficar ali dando proposta e tentar resolver a vida das pessoas, porque não é o trabalho dele. Documento preparado unicamente para fins do procedimento de mediação. Porque se qualquer uma dessas situações acontecerem, a prova apresentada em desacordo com o disposto nesse artigo não será admitida em processo arbitral ou judicial. Veja como isso é importante para o colega, para o advogado saber. Então, veja, você participou de um procedimento de mediação. Você se depara com o mediador que ele não utilizou técnicas e faltou realmente o conhecimento na área de mediação. E, infelizmente, você pode se deparar com profissionais ainda assim, com a capacidade, não tão capacitado assim. E aí ele ocorre no erro gravíssimo de inserir propostas feitas pelo seu cliente, causando prejuízo, inclusive. Não foi imparcial. Não desenvolveu uma atividade técnica. Se isso acontecer, a prova apresentada em desacordo com o disposto nesse artigo não pode ser admitida no processo judicial. Então, você não pode admitir esse tipo de documento no seu processo. Lembra que eu falei para vocês, quando falou do artigo 30, com relação à confidencialidade, né? Salvo se as partes expressamente autorizarem? O artigo 31 fala exatamente o meu entendimento com relação àquele salvo. Ele diz o seguinte, ó, será confidencial a informação prestada por uma parte, então é confidencial aquela informação que a dona Maria me disse, em sessão privada, porque eu estava numa sessão individual com ela, não podendo o mediador revelá-las às demais. Então, eu não posso revelar as informações que a dona Maria me compartilhou durante a nossa reunião de mediação, exceto se expressamente autorizado. Ela me autorizou, então eu posso compartilhar com o seu João. Tudo bem?
E você aplica essa lei de mediação a todos os casos, no que couber, as outras formas consensuais de conflito, tais como a mediação comunitária, escolar e aquelas levadas a efeito das serventias extrajudiciais, desde que no âmbito de suas competências. Infelizmente, com grande dor no coração, para quem me conhece sabe o meu posicionamento com relação a isso, tá? E a resolução do Conselho da Justiça do Trabalho, que é a resolução 174, agora de 2016, com muita dor no coração de dizer que a lei de mediação, no parágrafo único do 42, não pode ser aplicada às relações de trabalho. Então, as mediações nas relações de trabalho será regulada por lei própria. Quem já leu a resolução 174, de 2016, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho vai entender muito bem o que eu estou falando, porque ela não segue os mesmos parâmetros da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. E eu falo que realmente é uma grande perda, porque quando você fala de mediação, a gente já pensa numa pacificação social. É algo além. As partes têm que ter essa possibilidade dessa discussão. Eu preciso ter, a parte precisa ter. E eu tive num congresso, uma conferência, na verdade, do TST com o Conselho Nacional de Justiça. Tivemos lá o ministro Gilmar Mendes, né, que fez uma explanação belíssima, né, sobre todo esse movimento da conciliação, e algumas frases, né, dele que eu achei que foi de uma generosidade incrível, quando ele disse exatamente que é o doente cultivando a doença. Os nossos tribunais não podem ser feitos para apresentar números. Não é para isso. Uma sociedade não pode ser construída dessa maneira. Então, acho que foi de uma generosidade, de um conhecimento. Ele disse, inclusive, precisamos discutir a arbitragem novamente na Justiça do Trabalho. Então, veja como existe um entendimento muito diverso daquele que a gente vem observando. Existe toda uma movimentação para que as partes, para que as pessoas possam buscar outros mecanismos para realmente poder atender o que realmente elas têm de mais importante, que é a pacificação social. E eu espero que, num breve momento, né, haja uma modificação. Porque, realmente, a Resolução 174, quando ela limitou a atuação dos mediadores, somente juízes aposentados e mediadores, conciliadores da própria Justiça do Trabalho, realmente foi assim, veio na contramão. Quer dizer que eu, que não sou da Justiça do Trabalho, aposentada, eu não posso ser uma mediadora na Justiça do Trabalho? Não, assim, eu não vejo absolutamente nenhuma fundamentação técnica, mas precisa fazer conta, precisa fazer isso, porque foram essas as colocações na conferência. Precisa conhecer. Nossa, mas a gente conhece isso muito bem, qualquer pessoa consegue entender isso muito bem. Mediação não é isso que estão apresentando. As pessoas têm muito medo. Não tem que ter medo. Né? Não precisa ficar cultivando uma doença. É importante que a gente possa apresentar realmente outros mecanismos, sem ter que dar bênção. Isso é importante que aconteça. Eu vou deixar aqui os meus contatos, tá? Para que, eventualmente, dúvidas que vocês tenham. Convido novamente vocês a participar dos nossos cursos aqui de mediação, na Faculdade Legale. Tem a pós-mediação. Nós tivemos aqui a primeira turma, nossas próximas turmas já estão com as nossas inscrições abertas, então eu convido você a participar, que a gente tem um trabalho maravilhoso, tenho certeza que todos vocês serão muito bem recebidos. Então, entre aqui no site do Legale, está aqui www.legale.com.br, entre em contato, peça as informações, eu tenho certeza que toda a equipe vai recebê-los muito bem. Eu espero que em breve a gente possa falar mais um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado dessa rápida explanação, porque o tempo é curto, mas eu espero realmente ter contribuído de alguma maneira. E até uma próxima vez.